Por muitas décadas, essas carroças e os conhecidos puxadores de leite ditaram a rotina das manhãs pomerodenses. Bom, na época que ele puxava leite, eu tinha mais ou menos assim de, não me lembro bem, mas 6 a 8 anos. E meu pai tinha roça lá no terreno dele, né? Porque onde nós morávamos o terreno era limitado, né? Então meu pai sempre fazia roça lá na casa do meu opa. Na minha primeira fase da infância, eu morei na Rua Jerusalém, próximo à firma Weg. E aí nós tínhamos vizinhos, né? Todos nós também produzíamos, os meus pais, os meus bisavós com quem a gente morava, eles produziam o leite e era entregue para o seu Gustav Hornburg, que era um vizinho, era o primeiro vizinho da rua, e ele fazia a coleta. Imagina, era uma dádiva poder dormir lá na casa do Opoma, né? E aí então meu pai me deixava dormir lá e de manhã então, eu queria buscar o leite junto, né? Que meu opa entregava leite, né? Puxava com a carroça e eu sentado ao lado dele, lá fomos nós, né? De manhã bem cedinho, faça sol, faça chuva, nós tinha que estar na lida entregando leite, levando pro Weg, né? Ele era um despertador da vizinhança inteira. Nós, que éramos crianças, a gente sabia que quando, né, começava o barulho do seu Gustav, porque dava o que, mais ou menos 1 quilômetro e meio, assim, e ele morava num morro, e nós morávamos no pé do morro, então a gente já sabia que o leiteiro estava vindo. Quando ele descia, boa parte dos vizinhos já deixavam tudo num único local, que era também um ranchinho. Alguns deixavam na casa, mas outros deixavam tipo numa central, um ranchinho, e deixavam os bules lá dentro, cada um com os seus. Bules parecidos, mas cada um sabia qual era o seu, era identificado. Na nossa tifa não pegava nas casas, nós tínhamos um carinho de mão. Se nós não fazíamos, o vizinho fazia. Levava até no uso, né? Então levava até na saída da rua Tifa Karls, até na estrada geral. Aí veio o carroceiro, que era o Helmut Kunel. E o outro era o Oswald Hengels. Eu me lembro que nós íamos na aula, nós tínhamos que levar o leite junto. E da nossa casa até no ponto onde que nós deixávamos o leite, eram uns 150 metros, e às vezes a gente era novo e fraco, não tinha como levar a bolsa do material da escola e o bule com o leite de 10 litros. Chegava, né, no primeiro vizinho, o opa tinha que descer da carroça, ele pegava o bule de leite, tirava a tampa, olhava, conferia a litragem que tinha lá dentro, né? Na verdade tinha a litragem numérica por dentro e por fora também, né? Era bem comum na região ter assim, quem morava em morro deixava os bules no morro, lá naquela central, naquele rancho, né? Inclusive não só os bules, mas as bicicletas, porque as pessoas que moravam em morro deixavam as bicicletas no pé do morro e subiam a pé. E depois, né, quem trabalhava em fábrica começava cedo, descia, tinha a sua chavezinha, pegava a bicicleta, já levava o leite também, deixava lá e seguia o caminho. Aí deixava em cima da carroça, tinha uma cadernetinha onde tinha o nome de cada um e botava 10 litros, 8 litros, a quantidade que tinha dentro do bule de leite, né? E ia passando de casa em casa. De casa em casa, né? E era cansativo porque subia e descia na carroça, subia e descia, né? Cada 20, 30 metros, né? E na volta, então, aí deixava o bule vazio de casa em casa, né? Mas aí não descia da carroça, aí já jogava. O cara que levava o leite, ele tinha que marcar no livro dele para entregar no lugar onde que ele levava. Uns eram os bules pequenos que os produtores levavam até na carroça principal, depois baleava para um bule grande. Chegava, já descarregava e já os bules já puxava só um pouquinho mais para frente, para o próximo poder encostar, né? Que já realmente tinha fila, né? De todas as ruas que vieram e bairros, né? Então nós só puxava na frente, já tinha o pessoal já esperando lá só para
colocar os bules vazios em cima, né? E principalmente durante o período da escola, a gente escutava as carroças voltando, então não era só o barulho delas indo, mas também voltando. Era bem comum, era um barulho dos bules, né? Bem comum no centro da cidade. E na volta ele trazia o soro. Em alemão a gente chamava de Molga, né? Ele trazia o soro para as pessoas poderem dar para os seus suínos e tal. E normalmente os suínos também eram entregues, depois eram encaminhados para a mesma empresa. Era feita troca por mercadoria, tanto do leite quanto também a engorda dos suínos também era encaminhado para o WEG. E aí fazia o escambo, por isso que ele levava o leite, trazia o soro era destinado para os porcos e os próprios porcos também voltavam depois para a empresa. O bule de leite era tudo de latão naquele tempo e a estrada era esburacada, né? Então isso tudo, a carroça fazia barulho, né? Então já escutava de longe. E lógico, a cachorrada também, né? Que quando chegava perto já fazia a recepção, né? Latia já, né? Então todo mundo já escutava quando o leiteiro praticamente chegava. Dava aquele barulho de carroça no paralelepípedo, dava um barulhão, né? Isso a gente passou tudo assim, né? E cada bule tinha o seu lugar. No fundo da carroça até tinha marcação, de tanto trabalhar. Ele não saía da marcação, mas afundou, sabe? Cada um tinha o seu lugar para encaixar. Até aqui eu me lembro de muitos, né? Passavam aqui, daí a gente via, eles escutavam, eles paravam, conversavam. Né? Eles vinham cedo e voltavam, né, perto do meio-dia. Chegavam o quê? Em casa, certo? 2, 3 horas da tarde. Ah, né? tinha um só veio de noite. O Nicolau, saía da manhã e você voltava só de noite. Não sabia de nenhuma troca, ninguém mexia no bule do outro. Ninguém olhava o que tinha dentro, assim, ninguém fazia isso. Depois os jovens iam para a indústria trabalhar nas indústrias, na caça, na técnica, assim por diante. E os velhinhos, então, tinham leite só para o uso de casa, né? Eles faziam para o uso deles, né? Aí começou a parar, né? As queijarias fechou, né? A própria legislação, a troca de veículos, né? Fez com que os carroceiros não precisassem mais, né? A própria necessidade de criar animais, né? Cavalos e tal, que pudessem puxar, ninguém os substituía, né? Os filhos não queriam ser carroceiros, automaticamente eles ficavam idosos e não vinham mais, né? Não queriam mais ser. E eu acho que a própria extinção das indústrias de laticínios fez com que não houvesse mais nenhum interesse nisso. Olha, eu senti no meu opa assim, um orgulho de fazer esse trabalho, sabe? Ele sentia prazer de fazer, né?